seu nome completo? Ele Bem, seu Elemar, por favor, seu nome completo? Elemar Checoas. Seu estado civil? Solteiro. A sua profissão, qual é, seu Elemar? É técnico em eletrônica. O seu endereço residencial? É esquina Brasil, Tiradentes do Sul. Tem 2 endereços e tem Porto Soberbo também, né? Certo. Muito bem. Seu Elemar, nós vamos fazer agora o seu interrogatório, tá? E ele se divide em 2 partes. Na primeira parte, a gente fala um pouco sobre a sua pessoa e depois especificamente sobre os fatos, tá? Vamos iniciar falando um pouco sobre o senhor, então. Qual é a sua data de nascimento, com dia, mês e ano? 20/6/69. O nome dos seus pais? Valdomiro Chekoski e irmã da Chekoski. O senhor é natural da onde, seu Elemar? É de lá mesmo. De Tiradentes do Sul. Tiradentes do Sul. O senhor disse que é técnico em eletrônica, é Exato. isso? Teve só essa profissão ou trabalhou com alguma outra atividade? Mecânica também, motoboy, tem vários, né? Várias profissões já que o senhor exerceu. E o senhor teve seus direitos previdenciários assegurados nesses locais onde o senhor trabalhou ou o senhor trabalhava autônomo assim? Alguns autônomos, alguns teve com Carteira assinada? Mecânica, por exemplo, teve carteira. A casa onde o senhor reside atualmente, ela é sua mesmo? É essa, e outra é minha. Essa herança Deixada por meus pais. Sim, como é que é isso? O senhor mora um pouco num lugar, um pouco no outro? Atualmente a nos gente dois? mora em Esquina Brasil porque não tem como sair, tive que parar de trabalhar devido a esses fatos, né? Então daí que a gente viu que eles estão querendo matar a gente, então daí não tem como trabalhar, né? Então daí eu parei, né? Por hora, né? Ele estava trabalhando na agricultura, plantando eucalipto, né? Até tinha na época bastante plantado, e daí até a sorte que já estava passada a formiga. Eles iam lá perto da roça, se plantavam lá, e até a gente não seria a verdade, mas estava o sinal, o óleo deles lá, que os vizinhos avisaram e não fomos mais, né? Não tinha como. Entendi. Mas a casa onde o senhor mora mesmo, é isso que eu queria saber, ela é sua então? É por herança, né? Com certeza vai ser dividida em 3 partes, né? Então uma parte vai ser minha, né? Certo. Eu, meu irmão e a minha irmã. Né? Certo. O senhor mora lá com quem, seu irmão? Nós moramos nós dois na Fora. O senhor e o seu irmão? É. Certo. A minha irmã trabalhava na Final, ela era... fazia parte da Receita Federal ali, no caso da Inspeção Federal da Final na época, daí depois trocou para a JBS, agora não sei, né? O senhor tem filhos? Não. Não tem filhos. E também é solteiro, não tem companheira? Não. Não, tá. Tem algum familiar que dependa do seu serviço, do seu trabalho para sobreviver, como um pai que dependa do senhor? Mas eles já são mortos. São falecidos os dois? Certo. O senhor já tinha sido preso em alguma oportunidade? Já. Qual era a acusação na época? Olha, na verdade, foi um homicídio, mas foi em vista modo da polícia, porque foi assim, ó. Daí, na época, no Alto Uruguai ali, sempre foi um lugar assim, meio cru, né, como se diz, meio de gente ruim. E daí, por lá, daí o pessoal aprontava, daí entrou uns policiais, tipo esses dali, né, que pausearam todo mundo, e daí eles pediram para outros, né, para gerar um baixo-assinado, e eu peguei aquele baixo-assinado, nem sabia para que era, né, e saí coletando assinatura. Daí depois aqueles pessoal, no caso, ficaram bravos comigo, e onde eu decidi que eu tinha que me defender, eles não fizeram nada. Se eles fossem ter falado com eles antes, né, não chegava nisso, né. Então daí... Foi um homicídio que o senhor praticou em legítima defesa, Exato, então, é exato, isso? exato. O senhor foi condenado ou foi absolvido? Foi condenado. Quantos anos? 9 anos. O senhor cumpriu a pena? Cumpri. Que época foi isso? Que ocorreu o homicídio foi em 14 de maio de 2000, a prisão foi em 14 de junho de 2005, e até agora pouco, não faz muito. Que o senhor cumpriu a pena? Sim. Certo. Bom, seu Elemar, essa era a primeira parte sobre a sua pessoa, agora vamos falar especificamente dos fatos, tá? Só Sim. devo cientificar o senhor tem direito constitucional a permanecer em silêncio. No entanto, o interrogatório é o momento que a legislação prevê para o senhor exercer a sua defesa, né? Bom, seu Elemar, esse dia então aí que aconteceu esse fato, não houve resistência da sua Não, parte? porque eu estava preso, sei que lá eles mandam todo mundo tirar a roupa, daí o senhor sabe, não tem, porque quando eu estava no serviço externo e na cidade, eles abordavam mais que 10 vezes, né? Se viram documentos, viram revista, que é o que tem, não tem porquê, né, no
caso, impedir, né? Por que vai impedir, né? Como é que foi esse dia? O senhor e o seu Hélio estavam voltando de moto, é isso? Sim. Da onde vocês... Das minhas casas, tinha de colar o telhado, que lá deu chuva de pedra no passado, daí furou, né? E daí existe uma manta asfáltica, né, que se cola para que não pudesse as madeiras, né? E daí a gente estava voltando de lá, daí a gente... Vocês tinham alguma coisa com vocês? Não, era só o resto da manta asfáltica e um estiletezinho, né? Que estava na bolsinha que até o meu irmão estava carregando na mão, né? E daí já era no o momento... piloto da moto. Sim, exato. Já no momento que eles abordaram, daí eles mandaram largou, né? E daí, ali no momento, então daí o que eu achei estranho assim, é que estavam dois parados antes, né? Daí, só que não sabia, na verdade, quem que era, né? Daí com as armas, tinha um pacote embaixo, um de cada lado, daí eu fui um pouquinho mais pra frente, passei a placa, né? Até raspou a moto na roupa dele, que a gente tava em baixa velocidade, né? E tipo, quis atacar a moto, né? Tipo, derrubar já, né? E pensei que às vezes até poderia ser um bêbado, sei lá o que estaria fazendo, né? E quando cheguei em cima, que passei, né, a placa, daí eu vi a caminhonete, né, da polícia. Eu digo, não, então é uma barreira, uma abordagem normal. Eu parei, né, e daí já chegaram assim, e queriam botar os pacotes no meio. E aí eu disse para ele, não pega, né. E daí já tiraram ele a pausa, mas que isso, gente, que isso, vamos com calma, né. E daí nisso desceu outro da caminhonete também, né? E daí vieram e deu uma loucura, daí foi uma pancadaria que... Até tem uma hérnia, o senhor quer olhar? Não precisa. Que foi Foi das pancadarias. Muito choque, Deus o livre. E daí eu pedia para o pessoal que passasse para ser testemunha, mas até muitos outros apanharam, assim, que... Sabe, tipo, queriam ver o que estava acontecendo, queriam ser testemunha, né? E daí até os outros aí não falaram, mas a realidade foi essa, né? Muita gente apanhou. Só nós eles não liberavam, pegavam os documentos de volta, seguravam mais. Então daí só pararam quando chegou a polícia. E vocês foram revistados? Na hora em cima da moto já. E não tinha nada levado? Não costumo levar nada que não... Esse pacote... essa sacolinha que o seu irmão levava, não era essa sacolinha? Não, vocês pegassem de volta? Não era. Essa no final da abordagem, daí eles mandaram ir juntar. No final da abordagem, né? Então daí ali nesse negócio deles levaram, daí o que eu vim já desde lá de baixo gravando com o celular, né? E daí levaram o cartão de memória, que nessas folhas ali eu coloquei chip, mas na verdade é o cartão de memória, e levaram R$400 do meu irmão, que se faltou, né? Então, senão ia estar ali no asfalto, né? E daí antes, isso aí eu clarei um pouco com a moto, né? Mas não foi visto nada, então... Aonde que estavam esses R$400? Na carteira dele. Que daí na hora eles abordaram, eles pegaram, eu botei que nós entregamos os documentos. Não, eles pegaram os documentos, né? Na verdade com tudo, mas a gente pensou que era abordagem normal, né? Mas daí simplesmente eles acabaram fazendo o que fizeram, né? Esse dinheiro então estava no interior da carteira do seu irmão. Exato. E sumiu, não tinha Sumiu. nada de dinheiro depois. Mas vocês não viram eles pegando o dinheiro? Não, eles pegaram tudo, levaram, botaram no capô da caminhoneta e aí ficaram um monte de tempo com os negócios. Depois, quando devolveu, o telefone faltou o cartão de memória, né? Nem funcionou mais. E depois, daí o dinheiro dele faltou. Entendi. Quanto tempo demorou essa abordagem mesmo? Mas, ora, o que eu vou te dizer? Estava sem noite e daí a gente deu na entrada no hospital, eu não olhei a hora, mas acho que passava das 10. E daí logo eu tive que ligar para um táxi, daí lá embaixo, e daí pegar nós, que não tinha como vir, né? E daí simplesmente a gente veio ali, passei daí a noite, né? Fui medicado. Vocês pegaram algum atestado dessas lesões no dia ali ou não? Eles só me deram uma nota que eu não tenho junto. Mas deve estar lá, né? Mas o senhor não tomou nenhuma providência para processar os policiais? É que eles não pararam de passar na frente da porta lá. Eles passavam até 5 vezes por dia, não dava para nem sair de casa. E passavam com as armas apontando para casa. Então daí, sabe, virou inferno. Então daí não tinha como sair, né? E ameaçaram nós lá até na noite, se nós tentasse processar, eles queriam matar nós.
Bom, o senhor gravou uma parte do diálogo, né? Esse foi 4 minutos, mas eles devem ter com alguém deles o chip que contém todo ele. Uhum. Mas então como é que foi feita essa gravação, senhor Ademar? Se vocês estavam assim, dando revista para eles? Pois é, daí é que assim, eles começavam a debater em nós, e daí nesse momento, nesse telefone tinha um dispositivo que ele conectava à internet e gravava num site, né? Daí pega na gravação no final, pode ver que foi arrancado, né? Só que daí essa gravação é somente para quem é o dono, e é um negócio grátis que com o tempo prescreve, você pode procurar na internet, tem vários negócio assim que faz gratuitamente, temporariamente, né? Se quer pago, daí aí faz sempre, né? Então daí eles não tinham mais como apagar essa parte, que foi o restinho da coisa, então para provar que aconteceu. Mas depois disso voltar a estudar nós de novo. Sim, mas como é que vocês tiveram assim a condição de botar o celular e gravar? Eu tinha no pescoço. E daí ali, eles tinham revistado, como o celular hoje são fininhos, né? E daí eles não, justamente ali, não tocaram, e não lembraram que eu ia, daí no momento que eles estavam descansando, que eles fechavam tipo nós em triângulo, as algemas, as armas deles, né? Eu só puxei e apertei ali, né? E aí já ficou, no caso, como vieram o início da gravação, né? Que quer gravar e tal, né? Então daí ali depois começaram tudo de novo, né? Entendi, muito bem. Pelo Ministério Público, doutor? Senhor Ademar, então em momento algum vocês se recusaram a prestar qualquer tipo Mas de que jeito, doutor? O senhor sabe que eles estão para manter a paz e a ordem pública, né? Então por que eu vou, no caso, se eu não tenho nada de errado, eu vou daí contra, né? Eu até gosto que eles fazem trabalho, mas o senhor chegou, o senhor não identificou, achou que era um bêbado até? Sim, do jeito que Eles ele não veio, estavam quase caiu. fardados? Mas é que assim, ó. Eles não estavam fardados segurando uma arma, não dava de ver que era um policial? Não dava porque eu achei que a luz baixa e dá contra o cero, né? E daí ali eu tinha que cuidar para não, no caso, se um deles cai, eu tenho que frear bruscamente para, no caso, não atropelar, né? Por mais que tá devagar, mas tem pedra solta e já logo tinha uma rampa assim do asfalto e eu tinha Mas que... o senhor conseguiu ver que ele já estava com um pacote na mão. Deu pra ver que os dois estavam com o pacote. E estava pendurado onde esse pacote? Na mão, assim, ó, e daí embaixo aqui nessa mão, e daí a arma aqui, quando nós dava pra ver que saindo cruzar a luz, que era arma de bala. E né? eles já chegaram pedindo para vocês pegarem o pacote? Eu já quis botar no meio. Mas já tinham revistado, nós nesse tempo assim foi muito rápido tudo. Muito rápido, muito rápido. Você já conhecia esses policiais antes? Mas eu não tenho lembrança, é que a gente estava preso, sabe quando eles botam a farda, ficam de um jeito, assim, ficam de outro jeito, né? Então até dentro do presídio eu cheguei a apanhar umas vezes deles, pode perguntar pro seu Castro, né? E ele mandou parar. Não sei se era esses que estavam com capuz, né? E daí ele pediu, como era administrador na época, para, mas não fez nada. Então daí não sei se foi esses ou foi outros, né? Então daí a gente não levou adiante isso, né? Mas... E eles devem ter alguma coisa contra a gente, né? Porque senão não iam fazer isso, né? A gente não tem nada contra eles. E o senhor deve entrar ali em qual hospital? No Caridade, no Espaço. Foi o que pela defesa? Só que ele mencionou o tempo que durou essa operação. Ele não mencionou um momento, um tempo específico, né? Mas olha, assim, no tempo que a gente ficou, O assim, senhor passou disse de que 2 foi horas. que estava para escurecer. Não estava escuro já. Não. Quando eu saí do porto lá das casas já era escuro. Tinham passado na frente e daí Já era escuro. Já O senhor era, deu eu não sei entrada se às 10 era da esse, noite mas no foi uma hospital. caminhonete muito semelhante, né? Que passou na frente, a gente demorou um pouquinho mais, estava tomando chimarrão lá com o homem, né? Com o vizinho, né? Que a gente comprou as casas. E daí a gente largou para cima, quando eu cheguei ali em cima aconteceu esse episódio, esse negócio. Nada mais. Certo. Isso. Seu nome completo, por favor, seu Hélio. Hélio Costa. Seu estado civil, Solteiro. a sua profissão, seu Hélio.